Neste vídeo, iremos trabalhar com três conceitos. Primeiro vamos ver no programa como é que é o processo de seleção e precisão, e depois vamos mostrar os níveis, que sim é um tópico muito importante, porque é estruturador da modelagem no programa. Primeiro vamos ver esse projeto aqui, que é um projeto pronto, para falar sobre seleção e precisão no que se refere às snaps, né, que são comandos que os softwares vetoriais possuem de precisão. Mas antes vamos falar sobre seleção. A seleção no programa ela se dá por clique simples, a representação fica azulada quando o objeto selecionado. É importante citar que quando você seleciona algo no programa, ele muda a janela de propriedades, tá? E também ele muda o menu superior, tá? Isso é algo que tem que estar muito atento, porque quando você tem esses menus dinâmicos, que é este caso, pode gerar muita dúvida no usuário do programa. Porque, diferentemente de alguns programas que você sempre tem a mesma interface de comandos em cima, quando você tem esses menus dinâmicos, troca, ó. Então você tem que estar atento. Então, no caso, quando você seleciona algo, ele mostra daqui do meio para a direita, nessa parte verde aqui, comandos específicos do que você selecionou. E daqui para a esquerda, comandos que são comuns a todos. Tanto que eu selecionei parede, agora seleciono telhado. Vocês vão perceber que do lado esquerdo aqui não muda, eles são iguais, os ícones, mas a direita muda, porque são coisas específicas do telhado. Ó, selecionei a janela, específico de janela, e a esquerda é igual. Então tem que estar muito atento na seleção. Então a seleção do programa, além de ser um clique, você tem que ver o que muda no entorno. Então muda propriedade sempre e menu superior para modificação. O objetivo dessas mudanças é configurar os parâmetros deste objeto selecionado ou fazer uma modificação na geometria deste objeto selecionado. A seleção no programa, além de ser com clique, pode ser feita com janela, usando um sistema muito comum em outros softwares CAD, que é a janela feita de cima para baixo e a janela feita de baixo para cima. Como você observa, um tem linha contínua e o outro tem linha tracejada. A diferença é que de baixo para cima, ao encostar este quadrado ou retângulo tracejado no objeto, ele já seleciona, ó. De cima para baixo, encostar não seleciona. Para selecionar tem que estar todo dentro da área marcada, ó. Então o telhado aqui ele só vai ser selecionado quando estiver todo dentro deste retângulo, ó. Aí ele está selecionado. Caso você queira selecionar várias partes com um clique só, você pode fazer a seleção aditiva. Então, no caso, eu quero, por exemplo, selecionar essa janela e essa, só dando um clique, sem fazer janela de seleção. Então, eu faço um clique na primeira, aperto o Ctrl, que é a seleção aditiva do Revit. Um Ctrl, então selecionei as duas janelas. Quero pegar mais uma, aperto o Ctrl e clico de novo. Se eu pegar e apertar o Shift, eu tiro a seleção. Então, Ctrl adiciona a seleção, Shift eu tiro a seleção. Tá? Então aqui, por exemplo, selecionei e isolei os três elementos. Então, isso seria o aspecto de seleção que gostaríamos de mostrar aqui nessa parte do vídeo. Agora, sobre precisão, o que será falado é sobre o Snap. O programa possui snaps, vou colocar aqui na planta pavimento para exemplificar, para desenho. Então, se eu for desenhar uma parede, for desenhar uma linha somente, com linha de detalhe ou linha de modelo, ele sempre me mostra os comandos de precisão. Então, por exemplo, parede. Cliquei, ó, ele já me dá esses quadradinhos aqui, são comandos de precisão. Então, no caso, endpoint, midpoint, ó, ele já vem por padrão, todos ligados. Caso você queira ver quais são os comandos de precisão que existem,
caso você queira desligar ou desligar algum específico ou desligar todos, o controle fica em gerenciar snaps, símbolo do imã aqui. Então, esses são os controles de precisão do Revit. Então, você pode desmarcar se quiser desabilitar alguns, ou se você apertar aqui em cima, desabilita todos. Tá? Então, é aqui que fica a central. Sobre precisão, é interessante falar também que o programa ele tem uma precisão de zoom. Então, quando eu vou, por exemplo, fazer uma parede, se eu estou fazendo ela de longe e eu risco ela, ele vai pulando de 10 em 10 as suas medidas. 1.7, 1.8, 2, 2.2, 2.3. Agora, se eu faço a mesma parede com zoom, ele faz com uma medida menor. Ó, 0,12, 14. E se eu der um zoom, ele faz uma medida menor ainda. Ó. Tá? Então, esse aí é o zoom de precisão numérica. Para então ele tem um ajuste automático de valor baseado no zoom que você está. Então, se você constrói uma parede de longe, ele vai pular em valores maiores. Se você constrói a parede dando zoom de perto, ele vai mostrar valores menores. Os valores que ele escolhe para fazer para cada zoom também está lá na janela, na mesma janela para você configurar, que é gerenciar snaps. Aqui estão os valores. Então, o zoom, se estiver de longe, é de 1 em 1, 0.1, 0.02, 0.005. E aqui também tem a mesma coisa para ângulo. Quanto mais zoom você tiver, você vai poder girar de grau em grau. Se estiver mais afastado, vai sendo graus mais altos o valor. Então, isso seria os itens de seleção e precisão.